Então, galera, nesse vlog aqui que eu fiz, estou fazendo na verdade, eu só queria trazer os pensamentos que eu tenho sobre a questão do ensino de física. Eu li esse livro aqui recentemente, a função do, vou colocar aqui, a função do currículo no contexto escolar, e eu pensei muito sobre a questão de como o contexto, como o currículo de física se aplica, e eu cheguei à conclusão de que, quando eu li a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que diz basicamente ao guia de como os professores e as escolas vão, o que é que eles têm que ensinar e como tem que ensinar, basicamente. Aí eu vi que, na verdade, aquilo ali, além de ser muito diferente da realidade, eu reconheço que é impossível da gente chegar a fazer exatamente o que a BNCC quer. É meio que impossível fazer isso. É meio que impossível você chegar ao patamar do currículo, que qualquer escola pode determinar. E eu percebi que, na verdade, a culpa disso não é de ninguém. Existe um problema no sistema educacional e um dos problemas, todo mundo sabe disso, que existe problema no nosso sistema, mas esse problema é o que eu chamo de efeito dominó. E é o que eu vou falar aqui hoje para mostrar como essa questão esse problema do nosso sistema educacional causa um efeito dominó de culpabilidade. Vai jogando a culpa um em cima do outro, um profissional em cima do outro, um sistema em cima do outro, de forma que quem sai perdendo, é claro, são primeiramente os alunos e, em segundo lugar, os professores, porque fica aquela sensação de que falta alguma coisa. Você vê lá o currículo do que você tem que ensinar, de como você tem que ensinar, de possibilidades, de vez em quando você vê alguém falando de que fez aquilo, fez isso, ensinando aquilo, e você às vezes não consegue nem chegar naquele assunto dando aula. Aí aquilo talvez faça você sentir ruim, se sentir mal. Então vamos ver o que é que acontece do que é que eu estou falando, tá bom? O grande primeiro problema que você pode pensar é o seguinte: carga horária. A carga de tempo que os professores de física têm é bem pequena. Eu acho que cerca de 2 ou 3 aulas por semana no ensino médio em geral. E essa carga horária, de fato, é impraticável para que você ensine realmente o aluno tudo aquilo que está na BNCC, que a BNCC é uma maravilha, é um documento incrível, lindo, bem organizado, estruturado, tem tanta coisa ali, mas é impraticável que você ensine aquele aluno, ou pelo menos todos os alunos, tudo aquilo que está ali. Então você já está ali prevendo que vai haver uma resistência, vai ter um desgaste durante o processo de ensino, em que parte daquilo vai ser absorvido e parte vai ser descartado. O que vai ser descartado você não pode declarar. Eu, como professor, sempre vou ter aquela preferência, eu gosto mais de ensinar isso, isso e aquilo, então meus alunos vão acabar absorvendo mais isso e aquilo. Só que aí, então, talvez o aluno queria ir para uma determinada faculdade, para algum determinado concurso, que precisava daquele assunto que eu negligenciei porque eu não quis e porque eu tinha que escolher, na verdade, um assunto, escolhi o outro para dar, e aí o prejuízo vai para a vida do aluno. Então, entende já a questão da carga horária, que já é muito prejudicial para todo mundo. O segundo ponto que eu tenho a dizer é o seguinte: mesmo que você tivesse a carga horária ideal para dar aula de física, tem o que chamamos de efeito dominó. O que é efeito dominó? Efeito dominó é o seguinte: vamos pensar assim, professor de química, no segundo ou terceiro ano ele vai ter que dar aula de eletroquímica, e ele vai ter que ensinar aos alunos algumas coisas que, para os alunos entenderem mesmo, não é que o aluno decorou ali e passou na prova. Para o aluno entender, já que supostamente é esse que é o papel do professor, para o aluno entender mesmo, ele teria que saber coisas como voltagem, diferença de potencial, carga elétrica e um monte de coisa que tem a ver com isso. Só que você sabia que muitas escolas ensinam isso no segundo ano para o aluno de química, aluno de ensino médio, segundo ano, enquanto que os professores de física só tocam nesse assunto no final do segundo ano, mais tarde no terceiro ano. Ou seja, existe uma defasagem aí nesse ensino, em que o professor de química vai fatalmente ter uma dificuldade imensa para ensinar sua turma esse assunto, não porque ele não sabe ensinar, não porque de algo que falta nele, mas porque do sistema curricular, que deixa as coisas meio desequilibradas. O aluno vai ensinar a aprender eletroquímica sem nenhum conceito de eletricidade. Só que aí você pensa, então, a culpa é do professor de física. Não é. Por quê? O professor de física chegar na eletricidade, que é um dos assuntos para o ensino médio, é o top, um assunto que fecha ali, que o aluno chega ali, acabou o ano, acabou o ensino médio para ele, e ele já pode se formar e tal.
Mas antes disso, ele tem que ensinar outras coisas, tem que ensinar coisa que é mais tangível, como o movimento de uma bola, aquilo que você vê nos vídeos que está na energia, força, mecânica, tudo isso aí ele precisa ensinar antes de chegar na eletricidade. Então, o professor de física não pode chegar no primeiro ano e chegar, ó, gente, aqui, ó, isso aqui é a carga do elétron, essa bolinha aqui que não é uma bolinha, é uma onda, e Schrödinger falou que tem uma orbital. Ele não vai fazer isso, ele tem que chegar do começo e falar, ó, gente, isso aqui é sorvetão. Mas a questão é, para que aquilo tudo que o professor ensina como as equações de velocidade, de posição, os gráficos da linha, da parábola e tal, tudo aquilo que, para aquilo fazer sentido, os vetores, os alunos teriam que ter, eles não têm, a verdade é essa, teriam que ter uma base extremamente sólida em funções, vou colocar assim. Na verdade, teria que ser geometria analítica, álgebra linear e funções, o que está tudo incluído aqui. Mas eu vou tirar esses dois aqui, que eu acho que eu desisto. Mas funções é necessário, não tem como escapar disso. Tudo ali que você vai ver no comecinho da física, que vai ser o alicerce para tudo que vem, é baseado em funções. Funções de primeiro grau, funções de segundo grau. E pode parecer que, se você gosta de matemática, se você aprendeu realmente isso, você vai ver na física e vai dizer, ah, entendi. Só que o fato é que os alunos chegam lá sem sabendo quase nada sobre isso. Talvez eles aprenderam no outro ano, na oitava série, alguma coisinha, esqueceu porque esquece mesmo, e chega lá praticamente zerado. Aí o que acontece? O professor de física que ele trabalha com aquilo, então ele entende claramente que existe a relação entre aquela função e assuntos de matemática, e ele fica todo empolgado, mostrando, gente, isso aqui é aquilo que você viu em matemática, aquilo. Mas os alunos não lembram, eles não aprenderam, eles lembram, talvez fizeram alguma coisa, eles não lembram. Então estão despreparados. E esse despreparo, na verdade, vai causar um problema muito grande. Por quê? Porque os alunos despreparados não vão gostar do assunto, não vão gostar da aula e vão achar o assunto chato. Talvez eles até gostem de você como professor, vejam que você se esforça, mas o fato é que o que vai ferir mais é quando eles disserem não gosto de física. A mesma coisa pode acontecer lá com o aluno de química que chegou naquele assunto e disse, pô, não entendi nada, então não gosto de química. Isso aí é para matar talvez o professor. Então, veja só. Aí você fala, Franklin, então a culpa é do professor de matemática que não ensinou função. É aí que tá. E vamos chegar quando eu digo efeito dominó, você vê que a culpa precisava de algo que o professor de física fizesse, mas para o professor de física fazer, ele precisava de algo que o professor de matemática fizesse, e o professor de matemática fazer, o que é que precisa? Para o professor de matemática trabalhar no primeiro ano, para os alunos ficar craque mesmo em função, saber tudo, saber domínio, saber imagem, saber inclinação, saber vértice da parábola e tal, tudo isso aí, coeficiente, o que é que significa e aplicações, que no caso física é uma aplicação, ele precisa que os alunos saibam basicamente coisa como propriedade de potência, base igual, soma expoente, e aquilo tudo ali. E eu te digo, eles chegam lá também, os alunos, sem saber isso. E isso não é culpa deles. Mas entenda que isso aqui é um relato, não é uma denúncia, eu não estou culpando ninguém. O fato é que eles chegam lá sem saber isso. Aí como é o efeito dominó é esse? Como é que o professor vai trabalhar, deixar uma turma pronta para entender função, se ele tem que passar grande parte do tempo dele ensinando propriedade de potência, ensinando a dividir fração, somar fração, ensinando a fazer divisão com vírgula? É isso que acontece no primeiro ano. Dependendo do lugar que você estude, se for federal, provável que o professor não ligue para ensinar isso, mas ele vai dizer, ou você estuda isso, ou você vai perder de ano, e você perde de ano mesmo, ou então você se acaba todo para aprender aquilo que você devia já ter aprendido antes, porque isso é assunto de fundamental. Então, galera, foi esse nosso vídeo dessa semana, desse mês, na verdade, vai ter mais vídeo. Vlog é para isso mesmo, para desabafar, né? Eu não quis, como eu falei, ofender ninguém, e espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Toda semana a gente tem vídeo, videoaulas, exercício resolvido. Às vezes eu posto um vídeo falando alguma coisa, uma bestagem igual essa. E a gente se vê então por aí, tá bom? Deixe seu like e até mais.